marketing digital mudou a forma como nos relacionamos com o mercado, com os produtos e com as próprias marcas. A relação cada vez mais próxima que os consumidores têm vindo a criar com os canais digitais levou as empresas a repensarem a forma de chegarem ao seu público-alvo e de venderem os seus produtos. Vamos agora saber como é que o marketing se está a ajustar às novas ferramentas de comercialização, relacionamento e vendas. Um debate com moderação de Nuno Mota Gomes, editor digital do Diário de Notícias. Olá, bom dia de novo. Bem-vindo a mais um debate aqui no Portugal Digital Summit. No painel anterior falámos de proteção do consumidor, vamos agora falar de estratégias de marketing digital, voice search, como tudo isto se reflete nas plataformas digitais e em mais vendas. Na minha companhia tenho Andreia Freire, a representar a agência digital Wingman, e em conversa virtual tenho Frederico Costa, a representar a Google Portugal. Muito bom dia aos dois, obrigado pela vossa disponibilidade. Frederico, vou começar por si. Estamos numa conversa virtual e, por mais curioso que seja, não estamos a utilizar serviços da Google. Mas, para que exista uma estratégia digital, é quase impossível não passar pelos serviços da Google. Durante esta pandemia, que é inevitável não falarmos, quais é que têm sido os desafios da vossa relação com as marcas? Muito bem, bom dia a todos, bom dia aos meus colegas de painel e obrigado pelo convite, à ACEP e pelo convite para estar aqui. Primeiro queria confirmar se me estão a ouvir. Sim, sim. Muito bem, obrigado. Eu vou isto com algum delay, mas isto é o new normal e é exatamente por isto que é tão importante haver uma estratégia digital. Eu acho que os grandes desafios da nossa relação com as marcas, ou da relação com as marcas, sobretudo nos últimos tempos, é que nós nunca tivemos um momento tão definidor do que é a importância da estratégia digital de uma empresa. A pandemia e esta pandemia veio trocar-nos aqui um bocado as voltas a todos e veio trazer algum tipo de desafios com que as empresas não estavam habituadas a lidar. Portanto, as empresas estavam a fazer uma transição digital muito planeada, com alguns anos de preparação, com algumas iniciativas estratégicas e, de repente, tudo isso passou a estar em cima da mesa do topo das organizações em 15 dias. E, portanto, é muito importante referir isso, mas há uma alteração e o grande desafio para as marcas tem sido mais até este do que a pandemia. Há uma alteração absolutamente crítica nos últimos anos e que tem sido difícil para as marcas, que é a alteração do consumidor. Portanto, o consumidor é de facto o impulsionador dos desafios que hoje as marcas e as empresas têm na sua transição digital. Não é tanto só a pandemia veio acelerar isso, mas acho que o consumidor, o tipo de consumidor que existe hoje, é um consumidor que é profundamente digital, é curioso, é informado, é leal com as marcas que conseguem ter um engagement com propósito com eles, mas ao mesmo tempo é também pouco leal e muito impaciente com aquelas marcas que não têm respostas claras aos seus anseios e tem uma coisa que normalmente nós não tínhamos enquanto consumidores noutros meios, que é tem uma opção de escolha global, isto é, eu hoje posso fazer compras online a qualquer operador de e-commerce português, como posso fazer compras online a qualquer operador de e-commerce chinês. E a entrega, com alguns delays ou com algumas questões logísticas que possam haver, é uma entrega aqui em casa a um preço affordable e com uma experiência de consumidor muito importante. Frederico, deixe-me interrompê-lo. Consegue dar exemplos de que forma é que realmente a Google em Portugal conseguiu, de certa forma, apoiar as empresas durante o confinamento e durante a pandemia que estamos a viver? Consegue enumerar alguns de... Não. Nós temos que apoiar, nós temos que fazer o nosso papel enquanto empresa que opera neste mundo digital. O primeiro objetivo foi claramente também ajudar a economia. E ajudar a economia não é fazer um conjunto de statements ou ajudar só os clientes com quem nós trabalhamos. Ajudar a economia é trabalhar, por exemplo, e abrir centros de treinamento e de formação, como por exemplo o nosso Android Training Program, que foi lançado há pouco tempo e foi anunciado quando nós fizemos o MOU com o Governo e com o Ministério da Economia há umas semanas atrás, que visa treinar
3.000 developers em Android e em perceber como trabalhar algumas linguagens importantes que nós temos, como TensorFlow, Machine Learning, Artificial Intelligence, que pode depois ficar ao serviço das marcas. Isto está a ser feito, por exemplo, com o apoio das universidades, ou a apoiar universidades. A forma como nós temos o nosso ateliê digital a formar todos os dias e todas as semanas milhares de pessoas em ferramentas de marketing digital e a democratizar esse skill set para estar ao serviço da economia e das empresas. Okay. Portanto, algumas destas iniciativas são iniciativas absolutamente fundamentais. Uma delas, e esta aqui importante, foi como é que o próprio Google e o YouTube, que são duas ferramentas de grande exposição, puderam ajudar a DGS e o Ministério da Saúde a promover todos os recursos disponíveis às pessoas no que toca à pandemia, com informação, acesso a essa informação e, portanto, essa democratização do acesso à informação também foi fundamental no apoio à economia. Andreia, não há nenhuma empresa hoje em dia que não precise de uma estratégia digital, não é? Mas isso também é muito mais do que fazer só posts nas redes sociais. A vivermos uma pandemia e com o consumo a mudar drasticamente, como é que se constrói uma verdadeira estratégia digital nestes tempos? Pois é, que nem o Frederico estava falando, foi bem complicado agora, né, durante a pandemia, porque mudou muita coisa, mudou o contexto a qual todos estavam habituados. E o que ficou muito claro é a necessidade de você ser transparente e verdadeiro. Então, assim, se você é uma marca, você tem que ter um propósito e você tem que deixar esse propósito claro para quem você está dialogando, porque a estratégia, ela deriva disso. Então, a estratégia é criada a partir do objetivo que você tem e da sua estrutura enquanto marca, né? O que você quer atingir. E eu acho que o que foi mais difícil para as marcas nesse período foi isso, assim, entender que não adiantava ter uma comunicação digital, por exemplo, que falasse X e depois ter um comportamento que fosse conflitante com isso. Então, eu acho que foi dado um grande passo nesse sentido, assim. Okay. Todas as empresas querem concretamente, falando mais em vendas, querem aumentar o tráfego do seu site, querem converter mais produtos, mas pergunto-lhe muito diretamente qual é que é o segredo, já que trabalha grandes marcas nacionais. Segredo acho que não tem, né? Porque também se tivesse, estava guardado lá 7 chaves e provavelmente eu não saberia, tipo, nem você. É tipo fórmula da Coca-Cola, sabe? Tá lá e só algumas pessoas sabem. Eu acho que tem abordagens, e tem abordagens de acordo, de novo, com os objetivos e com a marca. Então, há formas de se fazer, de se buscar. É claro que a gente sabe que é muito importante você ter um trabalho forte de SEO, conteúdos, uma boa usabilidade no seu portal. Mas, para além disso, porque isso é conhecimento que se adquire, que se treina, que nem o Frederico falou antes, e que você adquire no mercado profissionais conseguem fazer. Então, acaba ficando um meio comum a todas as marcas. Eu acho que o grande diferencial é você estar alinhado com aquele indivíduo que você quer comunicar. Então, qual é a necessidade dele, o que ele está buscando e como que eu consigo melhor atender a essa busca, né, essa necessidade. Porque as marcas já perceberam isso e começam a sair da sua visão míope mesmo, de conversar com elas próprias para conversar com o consumidor. E para isso tem que estar muito aberto, porque não é fácil. Ok. Frederico, uma pergunta aqui também muito direta. Acredita que a salvação para a maior parte dos atuais e dos novos negócios é a digitalização? Eu não acho que não é necessário pôr das coisas numa questão de salvação ou quase de vida ou morte, porque as empresas hoje, até pelos motivos, pela estranheza em que nós estamos todos a viver, têm algumas preocupações mais complexas e do dia a dia. Quer dizer, nós conhecemos todas empresas que têm grandes call centers que em 15 dias tiveram que pôr 2, 3 e 4 mil pessoas em casa a fazer atendimento telefónico a partir de casa com as suas famílias em casa. Portanto, as empresas estão hoje a lidar com desafios muito maiores do que só a digitalização dos seus processos. O que eu diria é que é uma questão de adaptação. Portanto, a digitalização é mais do que só de um processo de transformação, vai de encontro a estas duas dinâmicas de mercado. Outra vez, consumidor lá fora, exigente, acelerado, informado, e quando nós encontramos as empresas, muitas vezes as empresas estão dentro dos seus processos tradicionais. Eu não gosto muito de usar a palavra e o inglesismo legacy, mas é de facto, têm processos com algum legacy,
de há 20, 30, 40 anos, que não estão adaptados à velocidade que este consumidor exige, têm que fazer uma transformação tecnológica interna, porque não basta dizer eu quero responder ao meu consumidor. Eu tenho que ter processos internos e tenho que ter tecnologia que me ajudem a ser mais rápido, e esta é que é para mim, a grande palavra e keyword, é rapidez. Rapidez é tudo neste momento. Eu não posso olhar para as alterações do mercado hoje, as alterações do consumidor, e achar que as vou resolver nos próximos 3 anos. Eu tenho que resolver aqui e agora. Muitos de nós esquecemos, eu dou muito este exemplo, muitos de nós esquecemos que há 13 anos atrás nós tínhamos uma empresa como a Nokia em dezembro de 2007 que tinha 1 bilhão de clientes. Tinha 1 bilhão de clientes em todo o mundo. E hoje não tem nenhum naquilo que é a sua estrutura de clientes. Não sei se me estão a ver, eu tive aqui que pôr a password no computador. E portanto, é muito importante dizer que é preciso as marcas serem rápidas, pensarem em estruturas de adaptação imediatas, porque neste momento o mercado é muitíssimo competitivo e, portanto, se nós pensarmos no qual é o objetivo de uma startup hoje, as startups não existem porque alguém decidiu atirar uma coisa para o chão e aquilo explodiu uma startup. As startups existem para preencher um gap que existe entre o consumidor e aquilo que as empresas tradicionais, dos mercados tradicionais, não conseguem responder ao consumidor. Obrigado. E, portanto, é por aí que eu acho que as empresas têm que ser mais aceleradas e mais rápidas. Andreia, houve alguma mudança de comportamento no consumidor, de certa forma curiosa, a que assistiu nestes últimos meses? Olha, eu acho que principalmente durante a quarentena a gente viu o screen time, né, que é o tempo que você está ali na frente da tela, seja televisão, computador, tablet, telemóvel, cresceu muito. E ele sempre foi criticado, né, porque era associado à questão a alguns problemas de saúde, ansiedade, obesidade e tudo mais. E foi interessante ver como mesmo a Organização Mundial da Saúde passou a recomendar para que as pessoas pudessem ficar em casa e ficarem um pouco mais tranquilas e mantendo também a sanidade mental, né, que estava complicado. E o outro ponto também que foi interessante que teve essa inversão relacionado à questão do comportamento das pessoas, principalmente nas redes sociais. Então, enquanto antes as pessoas saíam, iam jantar fora e estavam sempre, né, tirando foto dos pratos, partilhando, e era aquela coisa mais fancy e tal, para gerar status, o status mudou para coisas muito simples. Então, por exemplo, quantas pessoas a gente viu fazendo pão em casa, fazendo bolo, e migrou para um movimento que, na verdade, não era o perfeito, era o imperfeito, porque ninguém sabia fazer bolo direito, então os bolos saíam feios, então começou esse movimento da comida feia, sabe? Então foi interessante ver como o tipo de conteúdo foi se adaptando de acordo com o contexto que estava vivido. E as marcas que conseguiram aproveitar isso e entrar e adequar sua comunicação tiveram também uma vantagem estratégica nesse sentido. Mas como é que no mundo de tanta informação e de notificações, como é que se cativa um cliente para uma marca, não é? Pois é, hoje a gente passa pela questão de que todo mundo quer comunicar em todo local, né, as marcas, e o tempo todo. Então, você vai ver um vídeo no YouTube e tem que esperar 5 segundos passando o anúncio. Você vai no Spotify e tem um anúncio. Em todo lugar tem anúncio. E eu acho que uma reflexão que é muito importante da gente fazer, enquanto profissionais da área, mas também enquanto consumidores, porque não dá para separar, nós produzimos e eles consomem, porque é tudo a mesma coisa, né? Hoje em dia todo mundo produz e consome, que é a questão de qual que é o futuro que você quer. Porque quando você vê, por exemplo, um episódio de Black Mirror e vê aquele monte de anúncios e comerciais, qual que é o sentimento que aquilo te gera? Tu sente uma euforia e fala, nossa, é isso que eu quero? Do tipo, uou, que incrível vai ser? Ou não, ou um sentimento de, eu não quero isso. Então, eu acho que é muito importante também, enquanto pessoas, fazermos as demandas, sabe? Porque as marcas vão se adequar ao que a gente quiser solicitar e quiser consumir. Ok. Frederico, temos assistido ao surgimento do Voice Search, que irá dominar as nossas rotinas a curto prazo. Quais é que são os desafios para as empresas que querem acompanhar esta tendência e se já deveriam estar a configurar as suas plataformas neste momento? Muito bem. Voice. Primeiro, começar por dizer que a tecnologia de voz está a alterar de forma muito evidente a forma como nós nos relacionamos com os nossos dispositivos. E até
de forma algo inesperada, porque as pessoas estão a voltar-se para a voz por uma miríade grande de objetivos e objetivos diferentes. E, portanto, antes de mais posicionar de forma, portanto, o Google é um player que opera neste mercado, mas está um mercado com outros players e é um mercado que está a crescer muitíssimo neste momento. Mas já há cerca de 500 milhões de pessoas em todo o mundo que utilizam as soluções de voz ou o Google Assistant, neste caso, do Google. O inglês é que continua a ser a língua mais predominante, mas, por exemplo, nós já temos em Android devices, portanto, em telemóveis, o Google Assistant em português no Brasil e o Google Assistant em português de Portugal, aquilo que nós dizemos vulgarmente PTPT. Segunda questão, e a questão importante é, e que as empresas têm que perceber, é uma forma muito mais natural de interação. Portanto, quando eu falo, se nós nos lembrarmos da transição quase que darwiniana que foi passar de um telemóvel em que eu tinha que teclar em teclas para passar para um telemóvel em que eu passava a usar o meu dedo e aquilo ser touch, houve uma mudança significativa. A voz vai ser um salto, na minha opinião e na nossa opinião, ainda maior, porque de facto nós já não estamos a falar em comandos, estamos a falar em linguagem natural e conversação natural. Eu, quando quero saber o tempo em Lisboa, no meu telemóvel escrevo tempo em Lisboa. Quando eu quero falar com o meu Google Assistant, o que eu digo é qual é que vai ser o tempo hoje em Algés ou no Restelo às 3 da tarde. E, portanto, é uma conversação muito mais natural e isso implica desafios, mas implica muitas oportunidades para as marcas. E, portanto, o primeiro ponto é cada vez maior utilização. O segundo ponto é conversações mais naturais e menos text-oriented, portanto, orientadas só à pesquisa de texto. Terceiro ponto importante, conversações mais complexas, mas muito boa experiência de utilização para os consumidores. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é, e é muito importante, a voz vai ser sempre muito mais inclusiva do que exclusiva. Se nós pensarmos em duas faixas etárias, as crianças que já sabem falar, mas não sabem escrever, e os idosos que sabem falar e escrever, mas que já têm, até por questões naturais, maior dificuldade em teclar num telemóvel ou num computador, a voz vai ser uma expansão total de uma experiência, porque as crianças podem falar com o telemóvel ou falar com um assistente e as pessoas mais idosas também podem falar e não têm que estar preocupadas, se sabem escrever, as crianças, e outros se estão a teclar ou não. E, portanto, esse é um ponto importante. Para as marcas, isto é absolutamente óbvio. Isto é, como é que eu vou transformar a minha relação com os meus consumidores também através da linguagem de voz. E isso é completamente importante. E a boa notícia é que já há hoje muito trabalho feito, muitos developers e muitas soluções de código aberto que já estão feitas, muitas APIs criadas em que as marcas podem começar a trabalhar em cima e começar a trabalhar já a sua relação direta com os seus consumidores naquilo que é o seu dia-a-dia hoje. E não estou só a falar em soluções como call centers, que essa é a utilização mais óbvia. Como é que eu consigo interagir com o meu cliente quando ele me liga sem utilizar um IVR ou aqueles códigos, agora parece 1 e parece 2 ou parece 3, a pessoa faz uma pergunta e o próprio sistema vai reconhecer a pergunta e vai dar respostas em linguagem natural às pessoas e guiar as pessoas através das respostas de linguagem natural, mas em muitas outras soluções e experiências para as marcas. E é muito importante fazer marcações. No fundo, o que as marcas têm que perceber é que a voz vai permitir às pessoas terem um assistente pessoal. Obrigado. E esse assistente pessoal vai ajudá-los a ter uma relação maior com essas marcas. Andreia, quais é que são os comportamentos que motivam os consumidores a utilizarem o Voice Search e de que forma é que o Voice está também a influenciar o comércio digital? É principalmente a questão da ergonomia, né? Essa conexão toda. A gente tinha um mundo que era puramente físico. Veio o digital e agora a gente está conseguindo fazer cada vez mais uma melhor integração dos dois, sem que eles tenham que brigar, porque cada um responde a funções específicas, né? Então, se você pensar, a voz é a nossa forma primária de comunicação, veio antes da escrita, né? Então, eu acho que era uma questão de adaptação tecnológica para que ela pudesse ser acessível e se desenvolver da melhor forma possível para a gente. Que é isso, não adianta eu ter, por exemplo, um sistema de inteligência artificial
que não me soa humano ou que não me soa natural, porque eu vou repelir, é a nossa natureza. Então, eu acho que cada vez mais que a gente tem esse desenvolvimento tecnológico, a gente consegue transformar tanto a parte da busca por voz e também outras tecnologias cada vez mais ergonômicas e cada vez mais invisíveis, digamos. Que nem a gente teve a luz antes, o digital vai se tornar aquela mão invisível que gere o mundo, sabe? Sei que não é especialista em futurologia, na verdade é especialista em estratégia digital, mas consegue apontar que tendências é que podemos esperar para o futuro, não só do Voice, mas do marketing digital? Da parte de tendência, eu sou especialista na análise de tendência. O que a gente consegue ver tanto para o Voice quanto para o digital como um todo é essa questão da integração e conexão. Do tipo, isso é muito claro, sabe? As pessoas querem a facilidade de... Então, a tecnologia tem que me atender e não eu me adequar a ela. Então, você vai conseguir cada vez mais interagir, não só com o telemóvel, mas com quaisquer objetos na sua casa e mesmo, né, no mundo, de forma que ele consiga responder às tuas necessidades. Frederico, consegue também aqui apontar algumas destas tendências que esperamos para assistir nos próximos tempos ao nível do marketing digital? Não. Olha, eu acho que a tendência mais importante há duas tendências que são importantes. Uma é organizacional. Continuamos a ter uma postura que hoje a transformação digital dentro de uma companhia tem que estar na agenda do CEO da companhia. O verdadeiro transformador digital de uma companhia tem que ser o CEO. Não é um pelouro de um Head of Transformation ou de um diretor digital. São áreas que têm que vir e, na nossa opinião, há metodologias que ajudam a perceber como é que nós temos que nos organizar. E isto serve para os processos digitais e serve para outros. Nós costumamos muito falar no Google num tema que são os 5 A's do marketing, que muito rapidamente vou dizer, e são 5 A's que qualquer marca hoje, quando pensa neles de forma correta, percebe que a estruturação da sua estratégia digital fica absolutamente clarificadora. O primeiro A é de assets, e tem a ver com todos os assets da sua empresa. E um asset pode ser um website, pode ser uma aplicação mobile ou pode ser uma loja física. É um asset. Como é que eu consigo trabalhar com os meus clientes de forma ubíqua, independentemente do sítio onde estou a lidar com esse cliente? Depois o tema das audiências. É importantíssimo hoje as marcas perceberem que estão a falar com audiências, que eu tenho um irmão que tem menos de 2 anos que eu, que foi educado na mesma casa, que tem os mesmos demográficos que eu tenho, mas eu gosto de futebol e ele gosta de basquetebol, eu gosto de correr e ele gosta de turismo. E isso eu não posso ser classificado de forma igual como o meu irmão, embora aparentemente possamos ter origens similares, não temos gostos similares. E esta transformação das audiências é absolutamente crítica. As marcas têm que saber falar, fazer aquilo que nós chamamos de personalização em escala, saber falar para audiências específicas. E depois, automação. A automação é absolutamente crítica. Eu tenho que conseguir automatizar todas as tarefas que não criem valor dentro da minha organização. Não, tenho que reduzir a forma como eu utilizo força de trabalho humana para coisas que sejam estratégicas para a companhia e não para processos absolutamente frágeis que não trazem valor nenhum à minha companhia. Depois de atribuir e medir. Crítico. Onde é que eu tive sucesso? Onde é que eu vendi mais? Em que medida é que eu vendi mais? Em que site é que eu vendi mais ou em que aplicação é que eu vendi mais? Com que modelo? Qual foi o digital journey do consumidor? E o que é que isso trouxe? E isso é importante. E depois, para terminar, o acesso. Isto é, isto não deve ser um tema do digital, deve ser um tema da organização. E, portanto, todos os processos da organização, seja para a loja física, seja para processos ainda mais tradicionais, têm que estar imbuídos deste mindset digital e, portanto, trazer essas best practices para dentro do resto da organização. Para nós, esta é a maior tendência que nós estamos a ver e estamos a ver tanto ao nível das grandes empresas como estamos a ver ao nível, sobretudo, de startups e mesmo algumas pequenas e médias empresas. Andréia, este marketing automation que o Frederico falava é fundamental. Como é que vocês o aplicam no vosso dia-a-dia a trabalhar com grandes empresas nacionais, não é? Na verdade, do tipo, acho que a agenda A agora de todas as marcas é a questão da transformação digital e da automação, né? Tanto na parte de processos, como o Frederico referenciou, principalmente durante a pandemia, em que eu acho que o mais interessante disso era observar que a tecnologia já existia, sabe? Do tipo, as empresas tiveram que se adequar para trabalhar de casa, automatizar processos, trouxeram uma série de ferramentas digitais, mas elas já existiam. Então, na verdade, o que a gente teve foi uma adequação de comportamento forçado por uma pandemia, sabe? Então, a grande questionamento, e que é o que eu coloco para
para os clientes que a gente desenvolve projetos é qual que é a mentalidade. Você precisa evoluir a sua mentalidade, porque não necessariamente é uma questão de dia a dia. Você precisa que a organização tenha mentalidade digital para que você consiga transformá-la, sabe? E só complementando, eu queria falar sobre uma questão de uma das tendências, né? O Frederico falou muito da parte de dentro, mas tem uma que no digital é super importante relacionada ao consumo, que é a questão do ativismo digital. E que, assim, a marca tem que estar preparada também para responder e se posicionar para esse consumidor em relação ao seu propósito, mas em relação ao seu posicionamento no mundo. Então, eu posso ter processos integrados, automatizados dentro, mas eu tenho que saber qual que é o impacto que eu estou gerando no ambiente, eu preciso saber se eu estou tendo uma atuação que é vista como ética, responsável e social. Tá? E só aqui mesmo para terminar, que a nossa conversa infelizmente está a terminar, uma transformação digital não passa só por também ter uma forte presença nas plataformas digitais, envolve também outros departamentos, nomeadamente a logística, não é? Como é que se faz esta ligação? Então, é exatamente isso, porque a transformação digital ela não pode estar presa dentro de um departamento. Ela é uma mentalidade e uma forma de atuação e tem que ser transversal a todos para que você consiga chegar ao objetivo da organização, né? Antigamente, na parte de marketing, você tinha muito separado o que era marketing físico, de retalho, e o que era marketing digital. Você tem que ter uma integração para que você consiga atuar. Eu acho que isso durante a pandemia ficou muito claro quando a gente viu marcas de retalho, por exemplo, supermercados, que já possuíam e-commerce há muitos anos, já conseguiam atuar. Agora, passavam mais de 30 dias de prazo de entrega para poder atender ao cliente. Então, Frederico, 30 segundos para responder. Portugal tem as infraestruturas adequadas para esta digitalização? Tem. Nós temos é evidente que temos agora a questão do 5G, mas sim, temos tido ao longo dos anos uma infraestrutura tecnológica muito por força do trabalho e do extraordinário trabalho que as empresas de telecomunicações fizeram e, portanto, temos uma infraestrutura boa, temos uma infraestrutura de recursos humanos muito boa. Eu acho que falta aqui, de facto, a transformação digital passar a estar em cima da mesa de quem toma, de facto, as decisões dentro das companhias. Ok. Muito obrigado aos dois pela vossa disponibilidade. Obrigado a quem nos acompanhou, quem nos está a ver. Terminamos assim este debate sobre marketing digital, voice search e as tendências do futuro. Obrigado.